oportunidade de viver esse final de século, com toda essa loucura, vamos dizer, que está acontecendo no sentido em que, vamos dizer, as coisas estabelecidas estão se desfazendo, né? Você vê os sistemas financeiros, ninguém sabe para onde é que vão, os próprios sistemas políticos estão mudando assim de uma maneira... Ao mesmo tempo, você vive numa época assim do descobrimento, e é uma coisa assim que é fantástico, porque todo dia você sabe de uma nova coisa. Então eu acho que para quem está ligado nisso, quer dizer, está ligado na capacidade do homem, é um momento da história assim, que é assim, um pouco como a renascença, né? Quer dizer, é o fim de uma coisa, mas ao mesmo tempo está explodindo aí 500 mil outras coisas, né? Eu acho que é uma renascença, né? Então você tá vendo a morte de várias linguagens, né? Inclusive diz assim que a arte está em crise, desde o meio do século, desde os anos 50 que a arte está em crise, claro, né? Porque as coisas entram em crise antes de saltarem para uma coisa completamente nova, né? Minha infância foi muito divertida, porque eu morava numa casa em Ipanema, e Ipanema naquela época tinha pouquíssimas pessoas morando, pouquíssimas casas, todo mundo se conhecia, né? Minha mãe trabalhava fora, então você imagina que era bem divertido, porque a gente pintava bastante enquanto ela não estava lá, né? Então a gente fazia teatro com os lençóis dela, ela chegava do trabalho, estavam os lençóis todos pendurados na varanda, a gente brincando de teatro com todas as crianças da rua. Então foi uma infância muito... Tinha a praia ali ao lado, então a gente no verão era praia de manhã e praia de tarde, né? Então foi uma infância assim que eu tenho assim como recordação... tinha muito bicho na minha casa. Meu avô criava galinha, criava pato, que era isso em Ipanema, porque Ipanema naquela época era um areal, era um lugar em que você tinha, as casas eram grandes, né? Terrenos grandes e tal. Quer dizer, foi aquela infância, minhas recordações de infância são todas super, assim, muito boas, viu? Eu lia, que nem uma louca, passava-se a tarde inteira lendo. Eu não era de ficar subindo em árvore. Eu não diria que eu não era um pouco, fazia estrepolia assim, fazia muita estrepolia, mas assim, não era, o meu tônus não era assim, hiperativo, não. Eu talvez você podia dizer que eu era meio danadinha, entende? No colégio, eu era danadinha, mas sempre tendo muita atividade de leitura. Então, enquanto eu estava lendo, eu estava quieta. Naquela época também não tinha televisão, né? Eu era muito gregária, assim, as pessoas que me conheceram naquela época me conhecem até hoje, entende? Quer dizer, eu me dava muito com todo mundo sabia quem ali na rua, eu brincava muito, eu me dava muito bem com as pessoas todas, fazia bons amigos, entende? No colégio, na rua. Aliás, a gente tomava muito banho de chuva. Você sabe, quando tinha aquelas chuvas, a gente estava falando isso, mas depois você corta, né? Aquelas chuvas de verão, o que a gente fazia? Todo mundo botava maiô e ia para o meio da rua. Mas isso você fazia, era como cidade pequena, né? E quando eu já estava adolescente, e a gente frequentava o Arpoador, a gente ainda não tinha não era ainda nem chique ficar lá com as bandas da Montenegro, que é Vinícius de Moraes hoje, né?
Já havia um clima, vamos dizer, ali no Arpoador, por exemplo, as moças iam com o umbigo de fora, né, de 2 peças. Aquilo era uma ousadia incrível. Nós todas que frequentávamos ali o Arpoador, a gente já começamos ali, a botar, era ali ou em frente ao Copacabana Palace, eram os únicos lugares em que uma moça de família ia com seu umbigo de fora, né? Mais tarde houve a imigração para o Pier, mas isso foi o Pier foi 60, 70, não é? E depois então é que começou o Montenegro ali. Agora eu me lembro, por exemplo, na época em que ia Leandro Conder, e a Zoenir. Quando começou aquela turminha a frequentar ali em frente, era exatamente assim, um pouquinho antes de chegar da Rua Montenegro, que se juntava ali uma turma. Aí essa turma toda, puxa, realmente eram as pessoas que estavam começando a fazer cinema, que estavam começando tudo. Eu acho que ali era um foco de todo o pensamento, entende? De toda a arte, de tudo. Ali, realmente, você saía para o Brasil todo, né? Tanto com a música. A Bossa Nova foi o começo da música brasileira no exterior também, né? Acho que foi muito importante. O cinema novo também foi o começo do cinema brasileiro. Eu acho que até então o Brasil não existia, em termos de nação, vamos dizer, produtora de ideias, não existia, né? Só se falava de Brasília, né? Eu me lembro com muito carinho do Tom, porque foi uma pessoa que eu conheci a minha vida inteira, porque quando eu me mudei para Ipanema também foi a mãe dele, a tia dele, minha mãe, a mãe dele e a tia dele, todas trabalhavam juntas. Enfim, eram famílias muito... Porque o pai que criou ele, né? Não era o pai dele, o pai que criou ele, era meu primo irmão. Então, quer dizer, além do mais, tinha esse laço familiar. E teve uma época que eu vivi com o baterista dele, o João Palma, foram 2 anos. E aí eu fiquei conhecendo até o Tom muito melhor, né? Porque realmente estava junto com ele, eu fiquei com ele em Nova York 2 meses. Nós ficamos lá. Então eu conheci ele muito melhor. Tem o Zoenir, que eu conheço também